वंदे गुरुपद्वंद्वं भक्तबिंदसमन्वितं श्रीचैतन्यप्रभुं वन्दे नित्यानन्दसहोदितं श्रीनन्दनन्दनं वन्दे राधिका चरणोदयं गोपीजनसमायुक्तं बिन्दावनं मनोहरम् वाञ्छाकल्पतरुश्च कृपासिन्धुभ्यश्च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयितगिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। वृन्दावै तुलसीदेव वै पिया वै केशवस्य च कृष्णभक्तिपदे देवी सत्त्ववत्त्वयि नमो नमः। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयो मुदीरये। संकीर्तने कृष्ण कथोपदेश गौरीयपत्रस्य प्रकाशने च सदानुरक्तो गुरुभक्तियुक्तो भक्तिप्रमोदाक्ष जगोद्धरण्य धैर्यं सदा परिभवग्नमविष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चनुतं शरण्यं भीतात्युहं पनुतपाल्भवाद्दिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं यत्पादपल्लवनखचन्दमनिच्छटाय विस्फुरिजित किमपि गपवधूष्वदर्शि पूर्णानुरागरससागरसारमूर्तिः साराधिका मयि कदा कृपां करोषि। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदी गौरभक्तबिंद। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदी गौरभक्तबिंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आजानुलम्बितभुजौ कनकावदातु सङ्केतनैकपितरो कमलायताक्षं विशाम्बरो द्विजभरो जुगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमामि गंगे तव पादपङ्कजं सुरासुरैर्वन्दितो दिव्यरूपं भुक्तिं च मुक्तिं च ददासि नित्यं भावानुरूपेण सदा नरानं। गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषिः त्ववामभागं। नारायणो प्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपति भजवीशनाथं। वागीशजुष्व वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदय संवित् त्वं निशिङ्गमहं भजे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। इदं भागवतं नाम जन्मे भगवतोदितं संग्रहो अयं विभूतीनां तमेताद्विपरीकुरु। यथा हरौ भगवती नैनां भक्तिर्भविष्यति
Vishwati Sarvatmani Akhiladhare Iti Sankalpo Varnayo Idam Bhagavatam Namo Janme Bhagavato Ditam Sangroho Vayam Vibhutinam Tamita Devipuli Kuru Yatha Haru Bhagavati Ninam Bhaktir Bhavishwati Sarvatmani Akhiladhare Iti Sankalpo Varnayo. Gaudiya Goshtipati Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Goswami Thakur Prabhupada disse que Shukracharya é o Acharya que está ocupado com sangue e carne, com os fatores genéticos, ele está ocupado com essas coisas, lucro, prejuízo. Gaudiya Goshtipati Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Goswami Thakur Prabhupada Jagadguru disse que Shukracharya, ele é o Acharya, ou é o mestre, que está sempre ocupado com essas questões como sangue, corpo, fatores genéticos e a conta dos seus lucros e prejuízos. Ele não pode guiar Bali Maharaj da maneira apropriada. Como seria possível? Ele não consegue guiar nem mesmo a si mesmo. Este é o principal problema. Então, embora nós saibamos que Shukracharya tem algumas qualidades especiais, no Bhagavad Gita, Sri Krishna declara que entre todos os kavis, os poetas, ele é Usana Kavi. Usana significa Shukracharya. Na verdade, este tipo de guru não pode guiar nem mesmo a si próprio. Como é possível nós esperarmos alguma orientação deles? Então agora nós queremos falar sobre isso. Um dia alguém perguntou para Prabhupada: quem pode se sentir atraído por Bhagavan? Ou a quem Bhagavan concede esse sentimento de atração por Bhagavan? Então Prabhupada diz, na verdade, Nandanandan Sri Krishna, ele é o Senhor Supremo. Todos os infinitos mundos eles são atraídos por ele. Krishna é como um imã transcendental, mas nós não nos sentimos atraídos por ele. Ou seja, essa palavra Krishna, essa raiz Krish, e depois vem Shna, significa que todos deveriam se sentir atraídos por Krishna. Krishna é aquele que atrai e dá Ananda, dá bem-aventurança. Então ele atrai a todas as Jivatmas. Mas muitas Jivatmas não sentem atração por Krishna. Isso é simplesmente porque elas têm uma cobertura. Tem uma cobertura sobre a Chetanatma delas, sobre a consciência delas. Embora a Chetanatma nunca possa ser coberta, mas é como o sol. Quando uma nuvem cobre o sol, a gente não consegue ver o sol. Mas, similarmente, a Chidatma, a alma, nunca pode ser coberta. Mesmo assim, devido à Maya, ela parece estar encoberta. É assim como um pedaço de ferro, se ele estiver com esse óxido de ferro, ou seja, se ele estiver enferrujado, devido a alguma umidade, então, se o ferro se enferrujar, isso cria uma cobertura, uma ferrugem nesse pedaço de ferro, e neste caso, o ímã não vai conseguir atrair este pedaço de ferro.
o ímã, iron piece is supposed to be attracted bem, by o pedaço de ferro, that magnet. But that magnet naturalmente ele seria atraído por um ímã. Mas por que ele não está sendo atraído? Porque há essa cobertura de óxido de ferro, come out faz essa isolação, and magnetic field if not coming out, then magnet cannot attract. e se não tirar essa ferrugem, o ímã não vai atrair o ferro. Prabhupada speaking, Krishna Preshta Gurudev. Sometime we are giving, Então Prabhupada diz, mantra, na? Krishna Preshta Gurudev. Namam Vishnupadaya Krishna Presthaya Bhutale. This way we are doing. Às vezes a gente canta esse mantra, Namam Krishna Is a Sakti. Vishnupadaya Krishna Presthaya Bhutale, ou seja, aquele que é muito querido por Krishna. Krishna Akarshani Sakti. Então Krishna, ele tem essa potência de atração. Feeling attraction. E ao mesmo tempo, Krishna se sente atraído por Radharani. Krishna can attract Então both. veja bem, And that Krishna pode atrair todo mundo. E esse mesmo Krishna é atraído por Radharani. Isso não é uma brincadeira. Krishna is going Não é to pouca attract coisa. all world infinity. Krishna pode atrair todo mundo, infinitos mundos. Attract them. They are feeling attraction or some Infinitos mundos se sentem atraídos por Krishna. passiveness. Embora alguns não sintam por conta da sua passividade, mas este mesmo Krishna, que pode atrair infinitos mundos, ele é atraído por Radharani, que é Guru Tattva original. All our Guru Tattva coming from Radharani, especially in Então, Raganuga. todo o nosso Guru Varga vem de Radharani, especialmente em Raganuga Marga, Rupanuga Marga. Aqueles que não conseguem sentir isso podem considerar que o Guru Varga vem de Nityananda. E Krishna também é atraído por Nityananda por conta do seu humor de serviço. Going to do seva all Então Nityananda, Balaram, all different way. Countless serve o Senhor Krishna a todo tempo, de incontáveis maneiras. that way. E Radharani também, He also em graça total, nós podemos considerar dessa maneira. Então, think coming from Baldev. você pode considerar que Gurudeva vem de Radharani ou de Nityananda, Baladev. Jannava Thakurani, Baldev Nityananda, Jannava Thakurani Sakti, Jannava Thakurani, actually Baladev cannot directly stay in Rasa Leela, not possible. Então, na verdade, Baladeva não pode entrar na Rasa Lila. Nityananda, Stay in Rasa Leela, Nityananda going to stay in Rasa Leela. ele entra na Rasa Lila na forma de Ananga Manjari. So Krishna Preshta Gurudev is Então, Krishna Preshta Gurudeva, attracting ou force seja, for Gurudeva, Krishna. He can attract que é muito querido por Krishna, ele pode atrair Krishna. So this way actually Então, Sadrup, this way Sebba Bhagavan who is existe esse Sevya Bhagavan, Bhagavan, o receptáculo do serviço, Bhagavan, e Sevaka Bhagavan, Bhagavan o Bhagavan, o Senhor que presta serviço. by the Então, Sevya Bhagavan, o que recebe o serviço, se sente atraído pelo humor de serviço de Sevaka Bhagavan. Este é o procedimento. now here Então, aqui, we know Prabhupada speaking Prabhupada está dizendo that it is quite natural for infinity period que é muito natural, solve their por um período infinito, as almas condicionadas têm aversão por Krishna. Elas estão por um período infinito indo na direção contrária a Krishna. Então, como eu falei, Bhaktivinoda Thakur explica, né, que existem as almas Nitya Mukta, Nitya Baddha. E também eu já falei que as divas são tatashta, ou seja, elas estão na margem, elas não estão nem de um lado e nem do outro lado. Ou seja, nem do lado transcendental, a Prakrita Jagat, no mundo transcendental, e nem no lado de Maya. Mas isso não pode ocorrer. Isso é um tipo de critério que a gente usa como se fosse um ponto neutro. Mas Prabhupada e todo o Guru Varga
Tatastha position, Eles falam que essa posição tatasta, ou essa posição neutra, significa uma posição nirvishesh, uma posição parada, sem movimento. in this neutral platform, there is no, it is like Mas a alma condicionada, ela não pode ficar numa posição neutra. conception should be there. É como a questão do gás neutro ou do número zero. It is not in a Isso é um tipo de concepção zero is very important, without which que não existe por si só. Mas o zero é muito importante, do contrário a gente não poderia praticar a matemática. Anadi Bahir, Similarmente, Krishna Buli, Saiji Anadi Bahirvuk for infinity period. por um período de tempo infinito, as almas condicionadas estão indo na direção oposta a Krishna. Natural, but now it has become a Embora isso não seja natural, usual phenomenon. se tornou o fenômeno usual. So this way, Dessa maneira, they are always feeling as almas condicionadas Anadi Bahir, they are feeling attraction from Maya. sentem atração por Maya. So standing on this material platform, Então, ficando nessa plataforma material, não é possível para nós express some assumption or some we cannot do. Logical interpretation cannot stand. chegar até Krishna, ou seja, por meio da interpretação lógica. Self coming. Então, Try to understand. Supreme tentem entender. O próprio Senhor Supremo Bali Maharaj. chegou diante de Bali Maharaj Maharaj is also there. e Shukracharya Maharaj também estava lá. The guru of Shukracharya, ele é o guru da família de asuras, de demônios, né? Asura Kula. Asuras, they accept Sukracharya as Os asuras, os demônios, aceitam Shukracharya como seu guru. Bhagavan himself in the form of Vamandev is there. Everybody feeling some Então, quando Bhagavan, o próprio Senhor Supremo, veio na forma de Vamanadeva, todos sentiram atração por ele. in Jagya, everybody. Aqueles pujaris que estavam ali fazendo yagya, mas Shukracharya é tão passivo que ele não sentiu nenhuma atração. Sukracharya also there. Shukracharya estava lá também. Going to feel some attraction. Então, Bali Maharaj sentiu uma atração. Ele falou, olha, quem é ele? Esse Brahmana pequeno. Tremendous attraction. Ele tem um brilho corporal. Ele se sentiu muito atraído por Vamanadeva. E estava pronto para dar qualquer coisa Dev, Bhagavan going to para Vamanadeva. It's quite natural. If you can give Isso é muito natural. everything unto Se você puder dar qualquer coisa e tudo aos pés de lótus de Bhagavan, então a sua vida vai ser bem-sucedida. Nós sabemos disso. Sarvatma Nivedane Balir Ahut. Sarvatma Nivedane Bali. The Dadas Mahajan. Entre os 12 Mahajanas, One of them going to show cada um deles mostra um caminho Acharya. de Bhakti. Ele é um exemplo de um caminho de Bhakti. They are going to show one track of Bhakti Acharya. So Bali Então, Bali show Sarvatma Nivedan. mostra Sarvatma Nivedanam, Atma Nivedanam, a entrega da sua alma. And Bali Maharaj going to Na verdade, todas as suas posses, Bali Maharaj entregou. Vishnu Sravane Parikshit Abhavat Vaiyasaki Kirtani. This sloka, very nice. Este verso, que é muito interessante, All different acharya they are going to fala que todos os acharyas eles seguem um caminho entre aquelas práticas principais de Bhakti. where he is going to show submission unto the his Então, Bali Maharaj é um acharya muito importante Prahlad Maharaj. That's why he is e que demonstrou a sua submissão ao seu avô, Prahlada Maharaj, e é por isso que ele é considerado um dos 12 Mahajanas por nós, Sarvatma Nivedana. But Guru, por seu exemplo de Atma Nivedana. Mas o guru dele, que era Shukracharya, I understand he is estava ali attraction. e não sentiu nenhuma atração por Vamanadeva. Do contrário, Shukracharya foi aconselhar Bali Maharaj. Eso Bali, Bali, eso Vishnu Rabbayaha. Is Vishnu Bhagavan Falou, ei Bali, ele é Vishnu Bhagavan. in front of you to cheat you. Ele está vindo até você para te enganar.
Ele não, Shukracharya não conseguia pensar que Bhagavan veio lá para abençoá-lo, para dar kripa. Ou seja, a concepção, o pensamento dele é sempre material. Então ele falou, olha, Bhagavan, Vishnu veio e ele quer tirar tudo de você, então seja cuidadoso, não dê nada para Vamanadeva, não dê o que ele pede. Então Shukracharya não sentiu nenhuma atração por Bhagavan. Deu esse conselho para o discípulo dele. Dessa maneira, nós vemos naquele local do Yagya, do sacrifício, Bhrigukacha, o nome desse local no sul da Índia, na margem do Narmada Nadi. Então, Bali Maharaj estava lá com seus associados, com a sua esposa, com todos. E Vamanadeva chegou lá e quis receber algo. Bali Maharaj falou para ele, olha, peça o que você quiser, eu posso te dar o que você quiser. Mas Vamanadeva falou, olha, eu preciso apenas de 3 passos. 3 passos de terra. Onde couber 3 passos, meus passos, é o que eu desejo. Então, Bali Maharaj começou a rir, porque ele estava com algum certo falso ego. Ele falou, olha, na verdade eu sou o rei, eu posso te dar qualquer coisa. Acho que você não sabe qual é o que vai ser bom para você. Eu posso te dar qualquer coisa. Mas aquele Brahmana, Vamanadeva, falou, olha, na verdade, eu sou um Brahmana, eu estou sempre satisfeito com qualquer coisa que eu receba. Então, se você puder me dar 3 passos de terra, eu posso aceitar, do contrário eu vou embora. Então, Bali Maharaj colocou água num pote para fazer esse voto, pratigya, para ele poder oferecer. Então, foi falar um mantra. Mas Shukracharya foi contra Bali Maharaj. Falou, olha, não dê. Se você der tudo que você tem, como você poderá viver, seu tolo? Se você der tudo, como você poderá manter a sua vida, seu tolo? Mas Bali Maharaj não concordou com isso. Ele falou, olha, se eu puder dar algo para Vishnu, eu posso dar tudo para Vishnu. Antes eu achei que Vamanadeva era apenas um Brahmana, mas se ele é Vishnu, eu posso dar tudo para ele. Por que não? Eu sou muito afortunado. Porque, para ser franco, na verdade ele foi iniciado por Prahlada Maharaj. Na verdade, Shukracharya tem alguma qualidade especial. Até mais qualidades do que Brihaspati, que é o guru dos devas. Brihaspati, ele é muito erudito. Mas Shukracharya também tem algumas qualidades especiais. Por exemplo, se qualquer demônio morrer, Shukracharya, ele tem um mantra que por meio desse mantra ele pode reviver esse demônio. E é por isso que o filho de Brihaspati, que o nome dele é Koch, o filho de Brihaspati, que é o guru dos deuses, o filho dele chamava Koch. E Brihaspati mandou ele para Shukracharya para servi-lo e receber e aprender esse segredo desse mantra de reviver. Porque Brihaspati não sabia esse mantra. Né? Shukracharya tem esse poder. Se qualquer corpo
de qualquer pessoa ou qualquer demônio estivesse morto, imediatamente ele pode renascer. but still is material. Mesmo assim, ele é um homem material. Some special quality can be there. Ele pode ter alguma qualidade especial. Quality can be there with somebody. Qualquer pessoa, né, pode ter uma qualidade especial. Maybe so many qualities. Talvez a pessoa tenha muitas qualidades. It doesn't mean Mesmo assim, he can get bhakti. isso não significa que a pessoa tem Bhakti ou que ela pode adquirir Bhakti. Não é a mesma coisa. Scholarship can be there. Então a pessoa pode ser muito erudita. Vaishnavas should be very clever. Nós, Vaishnavas, devemos ser muito espertos. Consistency, Mas para usar esse conhecimento, Krishna bhakti. essa sabedoria para Mahaprabhu wanted Krishna Bhakti, para prestar serviço devocional a Krishna. Assim como Chaitanya Mahaprabhu quis transformar o humor daquele Digvijay Pandit. O Digvijay Pandit queria receber certificados de diferentes locais. give me certificate. Ele falava, olha, me dê um certificado que eu sou o maior Pandita ou venha discutir comigo. Digvijay Pandit. Então, o Digvijay Pandit, Topmost Pandit of ele queria provar que ele é o maior Pandita, o maior erudito desse planeta. still Mahaprabhu gave Mesmo assim, soft mood. Mahaprabhu, gradualmente, por seu humor suave, quis transformar a mentalidade daquele Digvijay Pandit. Totally changed. Então, no fim das contas, ele foi totalmente transformado. Sampradaya. Ele era o Acharya, o líder da sua Sampradaya. And Mahaprabhu told him, this Mas Mahaprabhu deu misericórdia para ele e falou, olha, este não é o resultado da erudição. Você é muito erudito, Panditai. você é muito inteligente, mas o resultado da sua panditya, da sua erudição, não é esse tipo de discursos, What you can get. de debates lógicos, que você vai em todos os locais ganhando debates. O que vai ser o resultado disso? Humble mood of Mahaprabhu. Então, por fim, Keep up Mahaprabhu. He was totally pela humildade de Mahaprabhu, pela misericórdia de Mahaprabhu, ele foi totalmente transformado, mas Shukracharya não vai se transformar. changed. Previously he was materialistic Pandit. Então, aquele Digvijay Pandit, antes ele era um pandita materialista. First of all. Previously he was materialistic Pandit. But after that, Mas depois, previously he was material Pandit. então, antes ele era um pandita material, um erudito materialista, Later when he mas came in depois contact with Mahaprabhu, que ele entrou em contato com Chaitanya Mahaprabhu, desfrutou da misericórdia e das bênçãos de Chaitanya Mahaprabhu, ele foi transformado, convertido em um erudito transcendental. when we advised that, Mas Shukracharya não transformou seu humor. De todo modo, bound to take resolution, quando Bali Maharaj decidiu, falou, eu posso dar, eu devo dar o que eu tiver. Então Shukracharya quis amaldiçoá-lo. Falou, então você vai perder todas as suas propriedades, as suas opulências e vai se tornar um mendigo. E Bali I can do everything. falou, olha, qual é o problema disso? Eu posso fazer tudo para Vishnu. You're going to curse, Embora Shukracharya going to curse Bali Maharaj. tenha amaldiçoado Bali Maharaj, Bali Maharaj não mudou a sua decisão. Ele estava determinado, Finally, when really so, fixo. the Vamandev going to show that he is Então, Vishnu. quando Bali, quer dizer, quando Vamanadeva revelou que realmente ele é Vishnu, ou seja, com Steps. Even naqueles 3 passos que ele pediu, né? Ou seja, em 2 passos ele já tinha coberto todos os 3 mundos, no place, o céu, there is no place a terra e os infernos, né? for Bali Maharaj to keep. Então, não havia mais nenhum local para Bali Maharaj entregar. Third leg. Então, Vamanadeva falou, onde eu posso colocar o meu 3º passo? Você me prometeu 3 passos, mas com 2 passos eu já tomei tudo, todas as suas posses. All gone. Now what you can give? Agora, o que é que você vai me dar? Onde eu posso colocar Put my third leg. o meu 3º passo? Then Vindavali, the wife, Então, Vrindavali, que é a esposa casta de Bali Maharaj,
aconselhou Bali Maharaj, porque Bali Maharaj estava amarrado com uma cobra especial. Garuda amarrou ele, né? Ele estava amarrado para não poder se mexer. E não podia nem prestar reverências. Então, Prahlada Maharaj chegou lá e Bali Maharaj estava chorando por não poder prestar reverências a Prahlada Maharaj, a quem ele aceitou como seu guru. Então, Vrindavali, que é a esposa casta de Bali Maharaj, ela aconselhou ele. Vrindavali disse, né? Por que você não fala para Bhagavan que tem a sua cabeça? Você pode colocar o pé na minha cabeça, né? Vrindavali aconselhou seu marido, Bali Maharaj. Por que você não fala para Bhagavan que você pode dar a sua cabeça para ele colocar o pé? Então Vrindavali deu este conselho para Bali Maharaj. Por que você não fala para Bhagavan, Vamanadev, que você pode colocar o seu terceiro passo, né, na minha cabeça? Então, seguindo o conselho de Vrindavali, ele ofereceu sua cabeça para Vamanadev Maharaj, e Vamanadev ficou muito satisfeito e colocou o seu terceiro passo na cabeça de Bali Maharaj, que é uma misericórdia muito, muito rara. É algo que a gente nunca poderia esperar. Mesmo assim, Shukracharya não podia entender. Mas há algo muito importante que Shukracharya pôde perceber, é que quando Shukracharya pediu para Bhagavan retomar o yagna, finalizar aquele yagya, ele falou: Prabhu, houve uma interrupção no yagya, então, por favor, retome, termine este yagya, permita que termine. Então, neste momento, Shukracharya falou algo importante. Talvez devido à satsanga, né? Alguma boa associação, ou seja, de Bali Maharaj, de Vrindavali, de Prahlada Maharaj, que veio também, talvez seja isso. Mantrataha shidram tantataha shidram desakala samahataha sarvam nischidram karoti tava nama sankirtanam tavo. Prabhu, all and any kind of defects, Prabhu, ó Senhor, todos os tipos de defeitos, de problemas podem acontecer no yagya, mas isso pode ser corrigido por meio do Sankirtana. Então, o yagya foi completado por meio do Sankirtana. Então, agora a questão é, por que eu estou falando tudo isso? Porque quando Naradi Maharaj estava ali apreciando, estava glorificando Indraji Maharaj, né? Narada Maharaj estava glorificando muito Indra Maharaj, e Indra Maharaj ficou muito envergonhado por isso. E Indra Maharaj falou: olha, você deve pensar duas vezes antes de me glorificar, de falar algo assim, porque na verdade eu sou inútil, eu não tenho nada. Eu sou o rei dos céus, mas qual é a estabilidade dessa minha posição? Você sabe? Muitas vezes eu fui expulso do meu trono e agora você quer me glorificar. Então, Parikshit Maharaj, ontem eu já falei, eu só quero lembrar vocês, eu não vou falar tudo de novo. Parikshit Maharaj diz, ele está falando o Brihat Bhagavatamrita, que é o extrato
do Srimad Bhagavatam. O Srimad Bhagavatam já é um creme, já é um néctar. Mesmo assim, ele está extraindo uma joia, um amrita, um néctar, para que apenas a essência do Bhakti apareça, a conclusão. Então, Parikshit Maharaj diz: Itham indrasya saubhagya vaibhavam kirtayan muhu devarsi vadayan vinam slagamano nanartatam. Itham indrasya saubhagya vaibhavam kirtayan muhu. Itham indrasya saubhagyam. Itham indrasya saubhagya vaibhavam kirtayan muhu devarsi vadayan vinam slagamano nanartatam. Tato abhivaddo devarsim ubachendra sanair hriya bho gandharvo kalavigyo. Parikshit uvacha itham indrasya saubhagya vaibhavam kirtayan muhu devarsir vadayan vinam slagamano nanartatam. Tato abhivaddo devarsim ubachendra sanair hriya. Very full of sigh and going to speak. Bho gandharva kalavigyo. You are very expert. Então, Indra está falando, né? Cheio de vergonha. Ele falou: olha, você é o líder dos Gandharvas, ou seja, daqueles cantores celestiais. Ele fala: você está brincando comigo? Por que você fala dessa maneira? Então nós vamos seguir, né, para o próximo, vamos mover adiante. Indra diz, né? Você não sabe a história desses planetas celestiais aqui do céu? Você não sabe? Muitas vezes, Bali Maharaj nos expulsou, a todos nós, os habitantes, né, do planeta celestial. Então nós não tivemos, né, o poder para controlar os céus. Então como é que você quer me glorificar? Acharam Bali Indratam Asuraneva Sarvatro. You know, Daityaraj Bali. Você não sabe que Daityaraj, o rei dos demônios, Bali Maharaj, roubou a minha posição e quis controlar tudo. Quis controlar Suryadeva, o deus do sol, o deus da lua. Ele entrou em controle, tomou o controle de todos. E quis roubar todas aquelas oferendas dos yagyas. Né, tudo que as pessoas ofereciam para os semideuses, Bali Maharaj estava desfrutando de tudo isso. Tato nastam matribham tapovir vitatoir diroi tato nos statam mritabhyam. Parise tato nos tatam matribhyam tato no stato matribhyam tato no tato no stato matribhyam tapovir vitatoir diroi.
Toshito opi angshamatrena gato bhatrittam achyuta. By the austerity and finances, by the, brata taken by my father and mother, tato nastato matribhyam tapabhir vitatoir diroi. By the brata, by the vow taken by father and mother. Então, pelos votos que meu pai e minha mãe fizeram, Kashyap Muni e Diti, foi que Vamanadeva veio na forma de meu irmão. Mas não na forma completa dele. Ele veio como uma expansão. Ansa Matrena. Achyuta, o Senhor Supremo, vem como uma expansão na forma de Vamanadeva. Então, por que você está querendo me glorificar? Então, eu estou muito envergonhado porque, embora nós saibamos que este meu irmão, Vamanadeva, embora eu saiba que Vamanadeva foi até o local do Yagya e lá ele quis receber alguma doação, uma bhiksha, e na forma dessa doação ele pegou de volta os planetas celestiais, tirou das mãos de Bali Maharaj. Mas eu estou muito envergonhado, porque Vishnu Bhagavan poderia ter matado eles. Bhagavan Vamanadeva podia ter matado todos os nossos inimigos. Mas ele não matou ninguém. Apenas, muito espertamente, muito estrategicamente, ele pediu uma doação e recuperou os planetas celestiais. Então, estamos muito envergonhados. Ahata significa sem matar os inimigos. Ele apenas, Vamanadeva apenas quis fazer uma artimanha para recuperar os planetas celestiais das mãos de Bali Maharaj. Nós estamos muito envergonhados por isso. Ele poderia ter matado, mas não fez isso. Tathapi ahatta tanu satruno kevalam nastapakrita maya jacho naya adayo bale rajyo dadu swame. Maya jacho naya adayo, by the help of Maya, tactfully. Então, ele usou da sua Maya, ou seja, da sua Yoga Maya, da ilusão, né? Ele enganou Bali Maharaj para recuperar o reino dos céus, os planetas celestiais, e me deu o céu de volta. E isso não me deixa feliz. E também você está falando que os planetas celestiais são muito perfeitos, mas há muitos problemas aqui. Há inveja, competição, raiva. Quem te disse que não há nenhum problema? Você sabe muito bem. Você sabe de tudo. Mas como que você quer me glorificar dessa maneira? Spardha asuyadi doshena brahmahattadi papataha nitto pato bhaye napi king sukham sargo vasinam. Que tipo de satisfação existe nos planetas celestiais? Ontem mesmo eu estava falando. Sukham asti viraktasya mune rekanta jivena. There is danger
for Indra Maharaj. Este verso, né, que fala que existe muitos perigos, até mesmo para Indra Maharaj. Então, Bhagavan Sri Krishna dá um bom exemplo para Uddhavaji Maharaj, que eu quero falar aqui para vocês. Então, Bhagavan Sri Krishna fala um exemplo no 11º canto, em frente a Uddhavaji Maharaj. Ele fala: Uddhava, você sabe, é muito perigoso. Um dia, um pequeno pássaro pegou um pedaço de carne, estava com um pedaço de carne no seu bico, né? E saiu voando para poder comer em algum local. Mas então vários outros pássaros, abutres, começaram a seguir aquele pequeno pássaro e atacar ele. E esse pequeno pássaro ficou morrendo de medo do ataque dos outros pássaros, né? E por fim, quando esse pequeno pássaro estava fugindo e esses outros pássaros perseguindo ele, o pequeno pássaro não entendia o quê? Por que eles estão me seguindo? O que é que eu fiz de errado para que eles estejam me atacando? Esse pequeno pássaro não entendia. Simplesmente estava fugindo muito rapidamente. E enquanto ele voava muito rapidamente, automaticamente a carne que ele estava segurando caiu do seu bico. Então, esse pequeno pássaro percebeu que todos aqueles pássaros estavam perseguindo aquele pedaço de carne. Agora, o pequeno pássaro entendeu. Ah, agora eu entendi. Qual é a razão pela qual eles estavam me atacando? Ah, é por conta daquele pedaço de carne. É por isso que eles estavam me atacando. Então, esse entendimento deve existir em você e em mim como sadhus. Se eu estiver ocupado com Labha, Puja, Pratishta, esse tipo de coisa, qualquer acharya que a pessoa possa ser, a pessoa pode ser um acharya, seja uma pessoa muito famosa, mas se ela está ocupada com Labha, Puja, Pratishta, se ela não permite que os seus seguidores vão a outras pessoas ouvir Harikatha, se a pessoa está muito ansiosa em proteger a sua própria posição, preste atenção. Ele está muito temeroso, muito ansioso em proteger a sua própria posição. Mas a gente não pode esperar um tipo de atitude assim na linhagem devocional. Os devotos puros nunca expressam esse tipo de humor. Então preste atenção. A gente não pode esperar esse tipo de humor no campo devocional. Mas nós vemos, infelizmente, esse tipo de humor no campo devocional. Eles falam: ah, não vá ouvir Harikatha lá, porque ele só quer nome e fama. Eles não sabem que aquele Maharaj não está interessado em nome e fama, mas eles acham: ah, ele é como nós. Então, este exemplo do pequeno pássaro dado por Bhagavan Sri Krishna é muito apropriado aqui. Todo Labha, Puja, Pratishta, ou seja, posição, riqueza que eu tiver, as pessoas vão me atacar por conta disso. Então, não há estabilidade nos planetas celestiais. Indra Maharaj está falando, né? Então você está falando que eu tenho muitas opulências, mas veja, o céu também é cheio de contaminações. Desde Brahma Loka, desde o planeta do Senhor Brahma,
Até uma formiga, todos os seres, eles estão se movendo sem nenhum refúgio. Só quando a gente puder desenvolver Krishna Bhakti, a perfeição da devoção, pela misericórdia dos devotos puros, Bhaktivinoda Thakur, então a gente pode ter uma solução definitiva, não de outra maneira. Então, Indraji Maharaj está falando para Narada Maharaj. Que tipo de felicidade existe aqui? Apenas aqueles que são sadhus, puros, sentem satisfação. O mundo inteiro está cheio de ansiedade, de medo, não há como solucionar isso. Então Indra Maharaj diz, como você está dizendo que os planetas celestiais são perfeitos, aqui está cheio de inveja, de competição, de vários defeitos. Também tem o pecado de matar brahmanas, Brahmahata Papa, o pecado de matar vacas. Esses pecados tocam em mim aqui no céu também. E há toda a possibilidade de qualquer momento eu cair. Não há nenhuma estabilidade. Ontem eu estava falando sobre Vaishnava Pratishta. Mas a Pratishta de Indra Maharaj não é Vaishnava Pratishta, a posição, né? Vaishnava Pratishta é uma Pratishta casta. A castidade de Vaishnava Pratishta repousa. A castidade de Vaishnava Pratishta repousa nos pés de lótus de Balarama Nityananda. Essa é a sua estabilidade, essa é a sua posição estável, mas todo o resto é instável. Mesmo a posição de Brahma é instável. Então, por que a gente deveria correr como idiotas atrás de todas essas coisas, de posição, dinheiro? Todos podem me dar uma guirlanda. Oh, Gurudeva, quem é o Guru? Qual é o sintoma de um Guru? Então ele fala, olha, a qualquer momento eu posso cair do céu, não há nenhuma estabilidade aqui. E que tipo de felicidade você está falando que eu tenho? Não, a gente está sempre aqui em perigo. Então, dessa maneira, quando Naradi Maharaj está glorificando Indra, essa é a natureza dos devotos. Nós vimos na vida do nosso Guru Varga. Quando eu posso falar um incidente para que vocês possam entender? Quando Parampujapad Silashida Goswami Maharaj fez uma grande assembleia no último dia, ou seja, quando terminou o Gaura Purnima, no dia seguinte, que é o Utsava de Jagannatha Mishra, então Siddhasiddha Goswami Maharaj fez um grande festival e convidou todos os irmãos espirituais, mas Srila Madhava Goswami Maharaj se atrasou. E quando Srila Madhava Goswami Maharaj entrou na assembleia, então alguns irmãos espirituais comentaram, falaram, Madhava Goswami Maharaj está sempre atrasado, porque ele está ocupado com grandes opulências, né? Está sempre ocupado com grandes opulências, administrar riquezas, esse tipo de coisa, né? Por isso ele está sempre atrasado. Mas então Silashida Goswami Maharaj falou em voz alta, não, esse tipo de opulências, esse tipo de pratista que o meu irmão espiritual Madhava Goswami Maharaj está recebendo é algo muito importante. Isso é algo digno dele, apropriado para ele, não é apropriado para nós. Silashida Goswami Maharaj, muito humilde, ele falou, olha, isso é apropriado para Madhava Goswami Maharaj. Ele pode fazer qualquer coisa, mas para nós, isso seria um excesso.
Se nós quisermos fazer isso, seria um excesso. Mas para ele não. É muito bom. Dessa maneira, a todo tempo, um Vaishnava vai glorificar outro Vaishnava. Essa é a regra na sociedade Vaishnava. Se a gente ver o oposto acontecendo, então toda a corrente da sociedade, da comunidade Vaishnava pode se romper. Preste atenção. Então, hoje essa é a situação. Se eu te mostrar documentos, se eu te mostrar cartas, tudo, mesmo assim eles não vão querer acreditar, porque eu não sou um acharya internacional. Eles são acharyas internacionais, então eles podem mentir, eles podem te enganar e você vai segui-los. Se eu te mostrar os documentos, mesmo assim eles não vão acreditar, porque eu não sou um acharya internacional. Essa é a tragédia. Mas na terça-feira eu posso falar sobre este ponto, que a verdade absoluta não é algo tão barato que você possa mudar ela por meio do seu grito ou da sua comoção, da sua de um apelo popular, né? Mas eles querem mudar. Mesmo se eu falar a verdade absoluta, eles vão se revoltar comigo. Ah, por que Maharaj está falando dessa maneira? Eu não posso mudar o que eu estou falando. Se você puder provar que eu estou falando mentira, então eu vou mudar. Mas você não pode provar que eu estou falando mentira, porque eu estou falando todo o Siddhanta de Prabhupada e Bhaktivinoda Thakur, ninguém pode apontar. Então eu não posso mudar o que eu estou falando. Se você quiser me matar, mesmo assim eu não vou mudar. Então essa é a regra que nós vimos na vida de Bhaktivinoda Puri Goswami Maharaj. Estava sempre glorificando. Guru Maharaj era um devoto muito sênior, né? Muito mais velho. Vinha um mais novo e ele estava lá glorificando. Oh, você é grande. Essa é a regra. Você não pode criticar. Prabhupada diz, quando eu me considero superior a você, então eu vou querer te insultar. Quando eu me considero superior a você, apenas então este sentimento de querer te insultar vai surgir no meu coração. Se houver Trinadapi, eu nunca vou te insultar. De maneira nenhuma. Eu não vou insultar ninguém. Deve haver Trinadapi. Esta é a principal e a maior qualidade de um pregador. Se não houver essa qualidade, não foi feita nenhuma pregação. Você pode se revoltar, qualquer coisa, mas não foi feita nenhuma pregação, senão você não falaria algo assim. Então, quando Naradi Maharaj glorificou Indra, Indra também lamentou, ou seja, expressando a humildade, né? Por que você está me glorificando? Essa é a natureza de um Vaishnava. Então, agora eu estou falando que a posição do céu também é instável. Dessa maneira, Indra Maharaj está provando, falando, né? Ah, você está me glorificando, você está falando que eu sou o receptáculo da misericórdia de Bhagavan, mas você deve pensar 2 vezes antes de falar isso. Eu não sou este receptáculo da misericórdia de Bhagavan, Kipa Patra. Ó Muni, ó sábio. Na verdade é porque o seu coração é muito aberto, muito grandioso, por isso que você está me glorificando. Mas pense sobre a minha posição. Se eu realmente sou o receptáculo da misericórdia de Vishnu, então por que Vamanadeva, Vishnu, está sempre me ignorando? Ignorando? Sim. Ele diz, como foi possível para Bhagavan Sri Krishna roubar todo o Sudharma Sabha? Sudharma Sabha é uma assembleia muito especial, é um quarto, né? Um salão, né? Especial de assembleias. E Krishna roubou esse salão para levar para Dwaraka. Então, Bhagavan Sri Krishna pegou esse
Sudharma Sabha dos céus e instalou lá em Dwaraka. Roubou o salão de assembleias. Então, como você pode dizer que Bhagavan Sri Krishna tem misericórdia de mim? E também ele roubou essa árvore Parijata, que é uma árvore especial, Bhagavan Sri Krishna, né? E plantou ela, essa árvore, em Dwaraka Dham. Então ele roubou dos céus e plantou essa árvore, né? Levou para Devidam, ou seja, para a terra, para Dwaraka. E agora você está dizendo que eu estou desfrutando da Kripa de Bhagavan? Como você pode dizer isso? Então agora pode surgir a pergunta. Alguém pode dizer, Maharaj, na verdade, você pode dizer isso, né? E eu posso responder. Você pode dizer que Maharaj é a natureza de um devoto, que ele sempre fica envergonhado e fala dessa maneira. Porque na linha devocional, se você beber Bhakti, esse néctar da devoção, você vai sentir ainda mais sede de Bhakti. Ou seja, quanto mais você bebe o néctar da devoção, mais sede desse néctar você sente. Esta é a natureza. Quanto mais Bhakti você bebe, mais sede de Bhakti você tem. É por isso que na linha devocional, eles nunca se sentem saturados, ou seja, plenamente satisfeitos, porque Bhakti significa seva, prestar serviço, e os devotos querem prestar sempre mais e mais serviço. Então nós sabemos que o seu argumento é bom, mas este não é o caso com Indra. Né? Você pode estar falando, Maharaj, é natural que ele esteja falando assim, mas na prática, o caso de Indra não é esse. Se você puder ir no Bhagavatam, nos Puranas, você pode ver que Indra, de tempos em tempos, ele era colocado em grandes perigos. Então, por isso que eu falei este verso em glorificação do Bhagavatam, que fala que na prática não há felicidade nos céus. Então, é por isso que Indraji está falando. Então, suponha, veja este exemplo que Srila Keshava Goswami Maharaj diz. Às vezes, um irmão espiritual estava glorificando muito Keshava Goswami Maharaj e depois Keshava Goswami Maharaj foi falar um Harikatha. Então, primeiro de tudo, ele disse, veja bem, a maneira que o meu irmão espiritual, Puri Maharaj, me glorificou, eu acho que não é aplicável para mim. Porque se uma pessoa iletrada estiver lá, e uma pessoa analfabeta, ela fala, olha, eu não sei de nada, eu sou inútil, eu não tenho conhecimento, isso está tudo bem. Porque, na verdade, a pessoa é analfabeta. E a pessoa, olha, eu sou analfabeta. Então, quando a pessoa analfabeta, ela fala, olha, eu não sei de nada, isso não é humildade. Mas, quando um grande pandita, um grande erudito, assim como Mahaprabhu na frente dos Mayavadis em Varanasi, ele falou assim, né? Meu Guru Maharaj, quando ele percebeu que eu era um tolo, um ignorante, Mahaprabhu falou, né, para Kashananda Saraswati. Olha, quando o meu Gurudeva percebeu que eu era um grande tolo, então Guru Maharaj falou, olha, você não tem direito de estudar o Vedanta. Então segue só cantando Harinam.
So I am dancing and singing. Então é isso que eu estou fazendo, dançando e cantando. Eu não entendo nada que está escrito no Vedanta. Mahaprabhu estava expressando essa humildade. Isso não significa que Mahaprabhu realmente seja ignorante. Mas Mahaprabhu estava expressando essa humildade quando ele disse isso, né? Falou, olha, quando o meu Gurudeva descobriu que eu sou um grande tolo, ele falou, olha, você é muito tolo, você não tem direito de estudar o Vedanta. É melhor você ficar cantando Harinam. Então, Keshava Goswami Maharaj está dando esse exemplo, né? Que neste caso, isso é humildade. Mas, se eu for analfabeto e eu falar, olha, eu sou analfabeto, eu não sei de nada, isso não é Trinada Pibhava, isso não é uma grande humildade. Mas, quando eu for um grande Pandita, se a pessoa é um grande erudito, e essa pessoa fala, olha, na verdade eu sou analfabeto, eu não sei nada, eu sou um tolo. E isso é humildade. Então, humildade, existe a humildade positiva e a humildade negativa. No Bhajan Rahasya, Srila Bhaktivinoda Thakur diz, escreveu analiticamente, se você aprender Bengali, você pode sentir, ou você pode ver a tradução também. Bhaktivinoda Thakur escreveu, embora aquela personalidade seja decorada com incontáveis qualidades, mesmo assim, se alguém expressa essa humildade, fala, não, eu não sou nada, isso é humildade. A pessoa tem todas as qualidades, mas ela evita ser reconhecida e expressa humildade. Ela não quer ser respeitada pelos outros. Então, quando alguém vinha diante de Guru Maharaj e falava, olha, Maharaj, aquele Acharya de Navadvip, ele falou que Puri Maharaj é um devoto kanishta, ou seja, um principiante. Então, um devoto que amava meu Guru Maharaj, chegou lamentando, chorando para meu Guru Maharaj, e falou, olha, Maharaj, ele tem inveja de você. Chegou falando isso. Olha, ele diz que você é um kanishta, porque você está sempre ocupado com archana, com a adoração da deidade, né? Então, o Guru Maharaj falou, ei, por que você está chorando? Pelo menos esse Acharya está me dando um certificado que eu sou kanishta adhikari. Eu achava que eu não tinha adhikari nenhum, que eu não tinha nenhuma qualificação. Eu achava que eu não tinha adhikara nenhuma qualificação. Então, pelo menos ele está dizendo que eu sou kanishta adhikari, que eu tenho essa qualificação de um principiante. Então, isso é humildade. Ele é um grande Paramahansa, mas estava se expressando dessa maneira. Um dia, Guru Maharaj estava num trem e um homem muito contaminado, assim, chegou e colocou a mão na cabeça de Guru Maharaj. E um sevaka estava lá e ficou com raiva, falou, ei, por que você está colocando a mão na cabeça do meu Guru Maharaj? E Guru Maharaj falou, por que você está bravo? Falou, oh, Maharaj, ele está colocando a mão na sua cabeça? Ele falou, você não entende? Ele está me abençoando. Não fique bravo. Então, dessa maneira nós vimos o que significa uma verdadeira humildade. Isso não é uma história. Nós vimos na prática, na vida de Guru Maharaj, quão grande. Preste atenção. Mesmo assim, é o nosso dever como discípulos que, se alguém insultar Guru Maharaj, insultar o Guru Varga, nós devemos dar uma resposta apropriada para calar essas pessoas. Nós devemos dar uma resposta apropriada para calar essas pessoas. Eu posso provar que você é inútil. Preste atenção, é assim. Então agora, Indra Maharaj estava expressando a sua humildade. Mesmo assim, isso não é uma verdadeira humildade, porque é um fato
que nos planetas celestiais não há estabilidade e que tipo de prazeres a gente pode expressar no céu. Embora aquelas pessoas tolas que estão ocupadas com karma kanda estão sempre desejando entrar no céu depois de abandonar o corpo. Mas nós não queremos ir para o céu. O que podemos fazer no céu? Não há nada lá para nós. Bhaktivinoda Thakur, ele escreveu no Kirtana, falou, ó Bhagavan, em qualquer local, no céu ou no inferno, em qualquer local que o Senhor me colocar de acordo com os frutos do meu karma, mas que tenha bhakti lá, que haja devoção. Bhaktivinoda Thakur diz no Kirtana, ele diz, em qualquer local que o Senhor me colocar, no céu ou no inferno, de acordo com o meu karma, mas deve haver bhakti no meu coração. Preste atenção no que eu estou dizendo. Então agora, Indra Maharaj está explicando. Ele fala, Naradi Maharaj, você está me glorificando? Eu estou envergonhado. Ó Rishivar, ó grande sábio, você não sabe. Até agora todos estão falando, o céu é um lugar muito excelente. Mas, quando Dwarakadam foi estabelecida por Krishna, como você pode continuar me glorificando? Naradi Maharaj, você vai me glorificar, falar que o céu é o melhor lugar? Mas quando Dwarakadam foi estabelecida por Bhagavan Sri Krishna, ali era muito mais excelente, incomparável, transcendental, nunca pode ser comparado com os planetas celestiais. Não há nem como comparar Dwaraka com os planetas celestiais, porque Dwaraka é transcendental, eterno, e os planetas celestiais vão ser destruídos depois de um tempo. Então, Indra Maharaj estava lamentando com humildade. Amaravati significa os planetas celestiais. Então, como você pode dizer que a minha posição é muito alta, a minha pratista é muito elevada, que no céu não tem nenhuma doença? Quem te disse? Você sabe disso, né? Você sabe muito bem quantas vezes eu fui expulso do céu, ou seja, quando Bali Maharaj me perseguiu, quando Bali Maharaj tomou conta de todos os planetas. Você sabe muito bem, não é nada novo para você. E veja, apenas pelo poder das austeridades e penitências, tapasya, do meu pai e da minha mãe, pelo pedido também de Brihaspati, o nosso guru, é que Bhagavan está recebendo alguma puja, alguma adoração de mim. Então, é pelo poder das austeridades que meu pai e minha mãe fizeram. Ontem eu falei, né, que a minha mãe fez esse voto. E meu pai também está sempre fazendo austeridades, yagyas. Então, pelo poder deles e pelo pedido de Brihaspati, o mestre dos semideuses, de alguma maneira, mesmo sem ele desejar, ele aceita alguma adoração de mim, Bhagavan Sri Krishna. Mas assim que acaba a puja, ele desaparece do local. Bhagavan sempre vai embora assim que acaba a puja. Então você está dizendo que viu ele diante de mim, mas por quanto tempo? Ele veio e logo já foi embora.
Então, como você está me dizendo que eu estou desfrutando da misericórdia de Bhagavan? É impossível. Às vezes, Bhagavan aceita as minhas oferendas. Eu sei disso. Mas, quando a gente ora diante de Prabhu, ou seja, Vamanadeva, nós estamos esperando a misericórdia dele, a bênção, Anugraha, Kripa. Então, ele nos engana, ele nos evita, Vanchana. Então, ele tem uma atitude de nos enganar. Ele fala assim, né? Olha, enquanto eu não voltar, vocês podem adorar Brahma e Shankar, né? E Shiva. Então, com essa atitude enganosa, ele dá esse conselho para a gente. Fala, olha, se eu me atrasar, então vocês podem fazer algo. Vocês podem adorar Brahma e Shankar. Bhagavan diz, né? Enquanto eu não voltar, vocês podem adorar Brahma e Shankar, porque vocês sabem que eles não são diferentes de mim. Dessa maneira, a todo tempo, com essa atitude enganosa, Bhagavan fala com a gente. Ele fala assim, né? Ah, vocês esqueceram que Brahma e Shankar não são diferentes de mim? Então, dessa maneira, ele engana a gente. E você sabe que os planetas celestiais, o que aconteceu, né? Quando o meu Gurudev, né? No céu tem inveja, tem competição. Um dia, Indra Maharaj estava sentado no seu trono, cheio de glamour, e todos estavam servindo ele, ou seja, abanando ele. Indra Maharaj estava sentado, e por acaso, o seu Gurudeva, Brihaspati, chegou naquela assembleia. Então, Indra Maharaj conseguiu ver que seu Gurudeva estava chegando, mas ele estava tão dominado pelo falso ego que não achou necessário se levantar e descer do seu trono, prestar reverências prostradas e adorar, fazer uma puja ao seu Gurudeva. Pelo contrário, Indra Maharaj mesmo falou, contou, né? Falou, olha, um dia meu Gurudeva veio, eu estava tão orgulhoso, eu não achei necessário me levantar, descer do meu trono. Ou seja, quando um devoto elevado chega, você deve descer da sua asana e prestar reverências. Então veja, dessa maneira, eu estava muito orgulhoso, estava expressando meu falso ego e não achei necessário descer do meu trono, Simhasana, e prestar reverências prostradas para Brihaspati Gurudeva, para adorá-lo. E eu fiz isso de propósito, foi devido ao meu falso ego. Então, meu Gurudeva foi embora daquele local. Gurudeva percebeu que a situação era muito ruim, porque eu estava cheio de falso ego. Brihaspati Gurudeva foi insultado dessa maneira. Eu mesmo insultei ele. Então, ele foi embora daquele local e desapareceu. Ninguém poderia encontrar ele. A gente procurou, né? Porque depois de algum tempo eu entendi o meu erro, eu percebi o que eu tinha feito de errado
e quis me abrigar em meu Gurudeva de novo. Eu queria prestar reverências a ele, eu queria pedir desculpas para ele, mas meu Gurudeva desapareceu. Né? Por algum mantra, ele desapareceu completamente. Nós procuramos por toda parte, sem sucesso. Oh meu Deus, sem Gurudeva, como nós podemos fazer atividades ritualísticas, os yagyas? Como nós podemos fazer os yagnas? E também eu estou em perigo porque eu cometi Guru Aparada, eu ofendi o meu Guru. Quem poderia me salvar? Então, quando Gurudeva não está lá, né, de alguma maneira, eles teriam que fazer yagyas, sacrifícios, né? Então, Indra pediu para Vishvarupa, porque é um parente da família materna dele. Ele falou, olha, por favor, Vishvarupa, venha, ó seu grande Brahmana, por favor, venha, em nosso nome. Nós temos um relacionamento, por favor, venha, né? Então, Vishvarupa, a pedido de Indra Maharaj e dos semideuses, Vishvarupa veio e liderou esse yagya, o sacrifício, né, de fogo. Então, Vishvarupa estava fazendo um Narayana Kavach, que é um sacrifício para dar uma proteção especial para Indra Maharaj. Mas, Vishvarupa estava fazendo o yagya, e então Indra Maharaj percebeu olha, ele está oferendo oblações no fogo, em nome dos Asuras também. Ou seja, ele está falando abertamente os nomes dos semideuses, oferecendo sacrifícios aos semideuses, e ao mesmo tempo oferecendo aos Asuras, aos demônios. Então Indra ficou irado, pegou a sua espada e cortou a garganta de Vishvarupa. Então tente entender a gravidade dessa situação. Então, primeiro de tudo, ele aceitou Vishvarupa como o Acharya, Yagya Acharya, e como o líder do sacrifício. Então ele matou Vishvarupa, sem nenhuma consideração, sem refletir. Pegou a espada, cortou a garganta de Vishvarupa. Então isso é Brahmahatta Papa. É uma grande ofensa te matar um Brahmana. Um grande problema. Como poderia escapar disso? Não há para onde correr. Preste atenção. Então, um grande problema. Brahmahatta. O assassinato de um Brahmana. Então, por fim, o pai de Vishvarupa ficou muito bravo e quis se vingar. Então, esse é o caminho do Karma Kanda, das atividades fruitivas. Tente entender o que eu estou explicando. Essa é a complexidade do Karma Kanda. Sempre pode acontecer inveja, conflitos, mas no campo da devoção pura também. Na verdade, é porque não há devoção pura ali. Se houver devoção pura, não há competição, vai ser sempre uma atitude humilde. O devoto puro pensa, eu não sou nada. Então, naturalmente, o pai de Vishvarupa decidiu matar Indra. Então, ele também foi arranjar um yagya, onde ele ia oferecer ghee, manteiga clarificada, cantando os mantras. E ele queria criar uma poderosa criatura deste águia para matar Indra. Um Indra Shatru. Shatru significa inimigo. Ele queria gerar, né, do fogo um inimigo de Indra. Mas o mantra ele pronunciou de maneira equivocada, preste atenção. Ele pronunciou o mantra de maneira equivocada, então aconteceu o oposto do que ele esperava.
Trosta, o pai de Vishvarupa, queria gerar uma poderosa criatura para matar Indra. Mas o oposto aconteceu. O que aconteceu? Ele queria gerar esse Indra Shatru, o inimigo de Indra. Mas ele pronunciou um pouco errado. Indra Shatru Vivardhasa. Indra Shatru Vivardhasa. If a pronunciation with minimum time if you do, then the meaning is separate. Indra, who is the enemy of that figure who is going to come. Mas então, como ele pronunciou um pouco diferente, transformou completamente. E qual que era o que ele disse no fim das contas, né? Esse mantra, que aquela criatura que saísse do Yagya, que seria inimiga de Indra, ia ser morta por Indra. E o Yagya não considera que é certo, que é errado. Aquilo que você fez, você vai ter o resultado. Preste atenção. Você deve colher os frutos da sua ação. Isso é uma máxima. De acordo com a terceira lei de Newton, toda ação tem uma reação oposta da mesma intensidade. Então você fez um erro, você tem que colher o fruto. Quem é que vai se responsabilizar por isso? Então do Shastra nós sabemos que qualquer coisa certa ou errada que você faça, os frutos do seu karma, seja bom ou mal, você deve colher. Está escrito nos Shastras, quaisquer atividades que você faça, seja boas ou ruins, você deve colher os resultados. Qualquer atividade que você faça, seja boa ou ruim, você deve receber os resultados. Então, eu estava falando no Bhagavad Gita que, primeiro de tudo, você não deve querer os frutos das suas ações. Tente praticar isso. Então, para alcançar Prema Bhakti, primeiro você deve oferecer tudo para Krishna e não esperar nada. Então, quando Aditi Maharaj fez um voto para adorar Bhagavan, a concepção dela não era pura. Ela queria receber uma bênção. Ou seja, ela adora com uma expectativa de receber algo. E este não é o nosso procedimento. Preste atenção. Então veja quão perigoso é os planetas celestiais. Indra está falando algo verdadeiro, não é falso. Então Indra Maharaj falou o caso de Brahmahata, o assassinato de um Brahmana. Quem pode me salvar? Então depois disso, os Rishi Munis, eles falaram, os sábios, né? Olha, nós podemos fazer um Ashvamedha Yagya que pode anular o efeito do Brahmahata, né? Desse assassinato de um Brahmana. Então, Indra, antes de tudo, ele quis se abrigar em Lakshmi Devi, no Manasa Sarovar, lá nas colinas do Himalaia. Ou seja, nesse Manasa Sarovar, nesse lago que fica nos Himalaias, tem lótus, que é Padma, e Lakshmi repousa no lótus. Então, Indra quis se abrigar. Indra quis se abrigar aos pés de lótus de Lakshmi Devi. Mas para ele é muito negativo ele estar na água, porque qualquer oferenda dos yagyas, preste atenção,
Ou seja, tudo que as pessoas oferecem em yagya, em sacrifício, elas oferecem no fogo, e Agnideva leva para Indra. Mas então, Agnideva, o fogo, não conseguia levar para Indra porque ele estava na água. Então Indra estava ali muito envergonhado, ele saiu correndo, né, dos planetas celestiais, se abrigou em Lakshmi Devi e nessa época estava ali em grandes problemas. Então, quando os Rishimunis falaram com ele, olha, a gente vai fazer um Ashwamedha Yagya para te neutralizar este pecado, né, que você fez. Então Indra Maharaj voltou lá. Né? Até então, Indradeva não conseguia receber essas oferendas dos yagyas que Agnideva tentava levar para ele. Ou seja, Indra estava jejuando por bastante tempo. Então, quando aconteceu esse Ashwamedha Yagya, aconteceu um outro problema. Qual foi? Que Vritasura surgiu e queria matar Indra. E foi impossível para os semideuses matar Vritasura. Eles estavam em grande problema. Não tinha solução. Vritasura era tão poderoso e ele queria destruir o planeta celestial e matar todo mundo. Então, o que aconteceu? Brahma aconselhou eles a ir a do Aditya Muni, que é um poderoso Muni, que estava ali fazendo austeridades e penitências por muito tempo, da Aditya Muni. E eles pediram, ó Muni, se você puder dar o seu corpo, a gente pode fazer um Vajra, que é um trovão. Essa arma é como um míssil. Se você puder dar o seu corpo, o quê? O meu corpo? Quem poderia dar o corpo, né? Então eles suplicaram e glorificaram do Aditya Muni, aquele Rishi. E o Rishi ficou satisfeito. Ele falou, olha, para te beneficiar, eu vou te dar o meu corpo. Então, Indra Maharaj pegou o corpo, pegou o osso, né? Coletou todos os ossos e com um mantra criou esse Vajra, que é esse trovão. Então, todas as armas têm um limite na sua força, né? Mas o Vajra é muito, muito poderoso. Então, apenas com a ajuda desse Vajra, Vritasura poderia ser morto. Era uma informação que eles receberam. Então, veja como é o Karma Kanda, como é essa teia. Se você quiser seguir, você pode seguir. Então, Indra Maharaj pegou o corpo morto de Aditya Muni, tirou todos os ossos, fez esse Vajra, esse trovão, que era muito poderoso, e decidiu matar Vritasura. Mas quando aconteceu a briga, a luta, né? Na margem de Narmada Nadi, do rio Narmadi, durou 1 ano essa luta. 1 ano inteiro, de acordo com nossos cálculos. E Vritasura era tão poderoso que era praticamente impossível para Indra matá-lo. Por fim, Indra Maharaj cortou as 2 mãos dele. Mesmo assim, Vritasura era tão poderoso que seguiu andando adiante para esmagar
Vritrasura continuou marchando adiante no campo de batalha para esmagar todos os semideuses. Oh, meu Deus! Depois disso, Indra Maharaj pegou o seu trovão, Vajra, e foi lançar, por fim. Mas antes disso, eu devo confessar que Indra Maharaj ficou muito confuso, muito surpreso, desnorteado, né? Ao ver a Bhakti, a devoção de Vritrasura. Vritrasura estava no campo de batalha e todos os demônios estavam voltando, correndo, com medo, mas Vritrasura, na frente de Indra, ele se manteve ali na frente de Indra, lutando com coragem, né? E Vritrasura começou a expressar um certo tattva vigyana, ou seja, uma experiência direta da verdade absoluta. Vritrasura expressou um tattva vigyana, a sua experiência pessoal da verdade. Aham hare tavo dasaika dasabhut bhavitasmi bhuyo this sloka. So many. Este verso. So many sloka. Vritrasura going to express some devotional tattva vigyan. Então Vritrasura expressou um tattva vigyana devocional. Ajata paksha iva mataram khaga. Fala priya priyeva vishitam vishanya manaha aravindaksha didikshatam. Hey Aravindaksha, in the last moment I like to find your lotus feet, I like to see your lotus feet. I cannot live without. Então ele fala: ó Senhor dos olhos de lótus, no final da minha vida eu quero ver você. Eu sou como um pequeno pássaro piando por alimento. Eu sou um pequeno pássaro recém-nascido num ninho, chorando por alimento. Ajata pakshaiva mataram khaga. Those who are not developing their wing. Aqueles passarinhos que ainda não desenvolveram as asas, estão ali sentados no ninho e orando pela vinda da sua mãe. E também, como um pequeno bezerro, está sempre chorando para poder beber o leite da sua mãe. Quando o bezerro sente fome, ele sempre tenta ir até a sua mãe para beber o leite. Então, este tipo de tenacidade, esse tipo de atração, de avidez. E quando um homem, um namorado, né, ele vai embora, a sua companheira está sempre lamentando e buscando a presença dele. Então Vritrasura está orando aos pés de lótus de Bhagavan. Olha, Bhagavan, eu quero ver os seus pés de lótus. Eu me sinto desamparado sem você. Você é o único suporte da minha vida. Vritrasura diz. Eu quero ver você. Essa avidez, essa atração eu sinto pelos seus pés de lótus. E Indra ficou surpreso, ficou maravilhado. Né? E Vritrasura falou para Indra: não seja um covarde, não tenha vergonha, siga adiante, eu quero abandonar esse corpo e ver os pés de lótus de Bhagavan. Cumpra o seu dever, não tenha vergonha. Este não é o lugar para você ter vergonha como uma mulher. Então me ataque, eu quero morrer. Quero abandonar este corpo, né? Eu conheço a sua arma. Eu sei que todas as suas armas são inúteis, mas o trovão, esse Vajra,
But the thunderbolt, Vajra, there in your hand, que você tem na sua mão, but the thunderbolt, that Vajra there in your hand, it can never go vain. ele nunca vai ser em It can vão. never go in vain. But the Vajra, what is the thunder? You have the special missile. Então você tem esse míssil especial nas suas mãos para me matar. Você trouxe até aqui para me matar. Ele nunca será mal sucedido. Este Vajra que você fez dos ossos daquele poderoso Rishi, qual o nome dele? De Aditya Muni. Você criou esse míssil, não é? Para me matar, esse Vajra, que nunca pode ser mal sucedido. Então jogue ele e me mate. Então, depois disso, Indra pegou o Vajra e antes de jogar, ele fez um comentário estranho para Vritasura. Indra falou, ó Asura, ó demônio, né? Como é possível essa Ananya Bhakti, essa devoção exclusiva, esse humor devocional existe em você? Indra falou. Algo muito estranho, né, para Vritasura. Indra falou isso para Vritasura. Como é possível? Porque você é um Asura. Como é possível esse tipo de Bhakti, este humor devocional existe em você? Você é um Asura. Como é possível? Isso é muito estranho. Mas, na verdade, Vritasura não é um Asura ordinário, não é um demônio ordinário. Você sabe a história de Chitraketu Raja, do rei Chitraketu, que era o líder de todos os Gandharvas, os cantores celestiais. Então, de alguma forma, foi um arranjo de Bhagavan, que ele foi amaldiçoado por Devi, Durga, Uma Devi, a companheira do Senhor Shiva, né? Teve um certo incidente que Devi amaldiçoou, falou, olha, você vai se tornar um Asura e você vai ter que nascer na família de demônios. Naquela época, o nome dele era Chitraketu. E aí ele desceu da sua carruagem e prestou reverências aos pés de lótus de Devi e falou, olha, Devi, eu não vou pedir para você retirar a sua maldição. Eu nunca estou perturbado. Em qualquer lugar que eu estiver, eu só quero ter Bhakti. Então ele falou, olha, eu não estou vindo para essas reverências para pedir para você desfazer a sua maldição. Então, Chitraketu nasceu como Vritasura, mas ele é um Siddha Mahatma, é uma alma eternamente perfeita. Né? Por meio desse mantra Om Namo Bhagavate Vasudevaya, ele atingiu a perfeição e ele podia ver tudo, ele desenvolveu esse poder de ver até os seres invisíveis, os semideuses, os fantasmas. Ele podia ver os pés de lótus de Anantadeva todo o tempo. Então ele era discípulo de Anantadeva. E Shankar, Shiva, também é um discípulo de Anantadeva. Na forma de uma cobra, Anantadeva, né? Shankar Bhagavan honra Anantadeva na forma de uma cobra que fica sempre no seu pescoço. Então Shankar Bhagavan falou para Devi, olha, você amaldiçoou ele sem nenhuma necessidade, você sabe que ele poderia te amaldiçoar de volta também, facilmente. Mas é a etiqueta pura de Guru Vaishnava
Essa é a humildade de Guru Vaishnava, que eles nunca amaldiçoam ninguém. Ele poderia facilmente amaldiçoar ela, mas ele nunca quis amaldiçoá-la. Pelo contrário, ele quis honrá-la, ou seja, prestar reverências a ela, e foi embora. Então agora, aqueles que estão comentando, porque aqui pode surgir uma pergunta. Uma pergunta muito importante. Se eu esquecer de falar isso, então o meu discurso não estará completo. Então tem uma questão aqui. Alguém pode argumentar que ele estava fazendo um comentário, Chitraketu, né? Fez um comentário sobre Shankar Bhagavan. E Shankar Bhagavan é Vaishnavananta Shambhu, ele é o maior dos Vaishnavas. Ele estava falando, né, que Shankar Bhagavan, Shiva, é o Jagat Guru, é o mestre de todo o universo. Então, naquele momento, num certo momento, Chitraketu estava voando na sua carruagem celestial e ele viu numa assembleia Shankar Bhagavan no centro de uma assembleia com a sua Shakti Devi no seu braço esquerdo e ele falando Harikatha ao mesmo tempo. Então, com humor humorístico, ou seja, com um tom de piada, porque eles são irmãos espirituais, né? Então, Chitraketu fez um comentário. Falou, olha, como é possível? Ele é o Jagat Guru. Ele é o Guru do universo inteiro, ele está ensinando o universo inteiro, mas está sentado com a sua esposa no seu colo? Como é possível? Isso não é apropriado, isso não é bom. Então, Devi ficou brava. Shankar Bhagavan nunca ficou bravo, ele entendeu que era uma brincadeira. Porque Chitraketu conhece o poder de Shankar. Shankar Bhagavan é tão humilde, um Vaishnava tão grandioso. Shankar Bhagavan sempre quis se mostrar assim, olha, eu não sou Vaishnava, veja, eu estou sentado com a minha esposa, então eu não sou um Vaishnava. Eu tenho tanta luxúria, raiva, então eu não sou um Vaishnava. Este é o humor de Shankar Bhagavan. Ele fica nos crematórios, ele aplica cinzas dos mortos no seu corpo. Ele assume uma certa forma para que as pessoas comuns não consigam entender que ele é um grande Vaishnava. Nimnaganam Jatha Ganga, Devanam Achyuto Jatha, Vaishnavanam Jatha Sammu, Purananam Tuidam Bhagavatam. This kind of slok you can find in Bhagavatam. Você pode ver este verso no Srimad Bhagavatam que glorifica Shankar, Shiva, como o maior dos Vaishnavas. E ele nunca quis se provar, ou seja, se afirmar em nenhum momento como um grande Vaishnava. Quando Daksha Prajapati quis insultá-lo, naquele momento ele também nunca quis responder. Ele é tão humilde, falando, veja, eu não sou um devoto, eu tenho luxúria. Eu estou sentado com a minha esposa, mas ela não é uma mulher, ela é a Shakti. E Chitraketu sabe de tudo isso. Ele não é um tolo, ele é um grande devoto. Mesmo assim, ele fez esse comentário e Devi ficou com raiva e amaldiçoou. Mas Chitraketu não amaldiçoou ela de volta. Ele também, com muita humildade, se aproximou dela, prestou reverências. Então, aqueles comentadores, Vishwanatha Chakravarti, todos eles falam que, na verdade, o comentário que Chitraketu fez
não foi uma ofensa direta. Parecia uma ofensa. Aparad abhash, um semblante. Porque se houver aparada, se houver ofensa, como que ele poderia preservar ou manter a sua devoção intacta? É por isso que Indra estava muito surpreso. Então eu posso falar na próxima semana mais claramente sobre este ponto para que a gente possa prosseguir. Próxima semana posso falar em detalhes que não foi exatamente uma maldição. Então eu estou falando tudo isso para que vocês entendam a complexidade, como é cheio de complexidades o Karma Kanda, o caminho do karma. Você soluciona um problema, cria outro problema. Soluciona um problema, cria outro problema. Incontáveis problemas. Até que você desenvolva a devoção pura aos pés de lótus de Guru, Vaishnava e Bhagavan. Então, na próxima semana eu certamente posso falar sobre isso. Idam bhagavatam nama janme bhagavatoditam sangroho ayam vibhutinam tametad vipuli kuru yatha haru bhagavati ninaham bhaktir bhavishvati sarvatmani akhiladhari iti sankalpo varnayo vancha kalpaturusya kipasindhu vacha patitanang pavanibho vaishnavibhyo namo.